Tem uma parte lá no Livro dos Médiuns que fala que a gente deve estudar a, a comunicação dos espíritos, a natureza da comunicação dos espíritos, para daí então estudar, saber, identificar a natureza do espírito. Ou seja, conforme a qualidade da mensagem é que nós vamos linkar com a qualidade do espírito que está emitindo aquela mensagem. Mas fala lá o seguinte, vai um pouquinho mais à frente, ele fala assim, mas há que também estudar a natureza do canal, a natureza do médium. Da mesma forma como nós estamos lá estudando a natureza do espírito, que também temos que estudar a natureza do médium, a qualidade da natureza do médium. Isso por quê? Para nós termos um resultado satisfatório na comunicação. E aí, nesse capítulo que ele vai falar sobre estilo de personalidade. O que ele está trazendo aqui? É este estudo da natureza do médium, que nós vamos entender o que é o estilo da personalidade do médium, para atender isso que está lá no Livro dos Médiuns, falando sobre esse estudo necessário que nós precisamos fazer. E não é que nós vamos estudar outro médium, nós vamos aqui estudar a nós médiuns, a nossa mediunidade, vamos estudar a qualidade da nossa natureza, porque somos nós que somos esse canal. Então, nós vamos aqui, e é isso que a gente está fazendo, a gente está aqui estudando a nossa natureza enquanto médiums. E ele reforça aquilo que em psicologia a gente já estuda bastante, que é a formação da personalidade do indivíduo se dá no seu ambiente e na sua educação, através dos seus pais, através da religião, através da escola, mas principalmente no ambiente familiar. E daí ele vem trazendo isso, que as crianças estão propensas dessa educação, que elas estão propensas a esses pais que estão ali educando, orientando, e que muitos pais vão, através do elogio, vão elogiar a criança, vão enaltecer quando ela acerta, ou vão dar as corrigendas necessárias, que as crianças obedecem muito, formam a personalidade dela muito oriunda do exemplo que é dado, não apenas da palavra, mas do exemplo que os pais dão. Então, ele vem discorrendo sobre como que é a formação em idade infantil da personalidade do indivíduo. Então, ele vem discorrendo sobre isso. Mas ele chega num determinado momento em que ele fala daqueles autoritários, daqueles pais cuja educação se dá pelo mando, pelo poder e pela força, não tanto pela conversa, pelo diálogo, pelo exemplo, e sim pela palavra, pelo autoritarismo. E esses pais, infelizmente, eles exercem sobre os filhos, de uma forma tirânica, sobre seus filhos, esse exercício da sua autoridade. E aí, essas crianças acabam por viver num ambiente onde elas não se autovalorizam e, principalmente, elas se sentem inferiorizadas no ambiente familiar. Então, vindo desse pano de fundo, Hamed vem trazer já essa criança que cresceu nesse ambiente, nesse núcleo familiar de uma autoridade coercitiva, quando ela se transforma neste adulto. E é este adulto do qual nós estamos agora aqui, e nós estamos, então, exercendo a nossa mediunidade. E Hamed fala que, então, essas crianças, na idade adulta, crianças que vivenciaram esse tipo de situação na fase infantil, que na idade madura, essas crianças, elas desenvolvem um estilo de personalidade que vai estar sedimentado na insegurança. Sendo assim, eles vão estar, esses adultos, envolvidos nessa aura de nunca estar agradando suficientemente, ou de nunca estar satisfazendo. Então, é um sentimento que esses adultos vão carregar consigo e vão estar trabalhando no mundo mediúnico com esse estilo de personalidade. E é esse estilo de personalidade que Hamed vem tratar nesse capítulo. Então fala que esses adultos, e aí o que nós temos que fazer? Se nós tivermos uma educação rígida, se nós tivermos essa autoridade coercitiva, se nós tivermos esses pais que foram tirânicos, vamos dizer assim, nós temos que ver hoje que adulto nós somos. Se nós não tratamos isso em terapia, vamos ver se nós temos essas características hoje. Se nós nos sentimos dessa forma. Esses adultos, eles carregam inconscientemente uma sensação inexplicável de submissão ou de inadequação. Então, vamos estar vivendo inconscientemente, inadaptado às situações, e principalmente de sermos o tempo todo submissos. Essas pessoas, esses adultos, revelam um comportamento tímido e se justificam e se desculpam o tempo todo e sobre tudo. Nós, às vezes, vamos ter no nosso ambiente
mediúnico, no nosso grupo de trabalho, pessoas que vão se postar de uma forma submissa o tempo todo. Não vamos confundir, podemos às vezes confundir, é isso que nós precisamos estudar, porque às vezes a submissão pode estar linkada erroneamente como um ato de humildade, que são conceitos completamente diferentes. Mas nós podemos ter no nosso grupo aquelas pessoas que o tempo todo vão estar se justificando, o tempo todo vão estar se desculpando de tudo. Por quê? Da onde que vem esses sintomas, essas características? De um estilo de personalidade de homem maduro, mas que está arraigado naquela educação tirânica que teve, em que aquela pressão do poder coercitivo ainda está inconscientemente na sua memória, no seu inconsciente. Esses adultos, eles criaram uma mentalidade acanhada e medrosa, vivendo na dependência do que os outros pensam a seu respeito. Eu acho que aqui se enquadra muito aquelas pessoas que querem agradar a qualquer custo, que querem o tempo todo estar buscando se adaptar à opinião do outro. Diz Hamed que esses adultos, eles buscam a aprovação e buscam os elogios. Que elogios que eles buscam? Aqueles elogios que eles não tiveram lá na infância. Então, médiuns, vamos nos colocar nessa situação e vamos ver como que a gente desenvolve a nossa personalidade, como que está a nossa personalidade. Se nós estamos aqui nessa dependência de buscar agradar os outros, se nós nos sentimos desconfortáveis quando alguém nos critica de alguma postura nossa, se nós precisamos estar sempre adaptando o que a gente fala, o que a gente faz, para que os outros nos aprovem, e principalmente se a gente busca elogio, se a gente gosta muito de elogio, porque isso pode estar vinculado à falta do elogio que nós não tivemos lá na infância. E por que isso é ruim? Nós ficarmos buscando esse elogio e essa aprovação das outras pessoas. Como nós não tivemos amor o suficiente, então essa necessidade que nós tivemos lá na infância não foi satisfeita, nós não temos confiança em nós mesmos, e aí eu busco hoje agradar, e essa forma, esse estilo de personalidade faz com que os outros tenham controle sobre mim. Então é isso que Hamed fala, que essa necessidade de amor, essa necessidade de entusiasmo, de confiança em nós mesmos, que não foram satisfeitas lá no passado, faz com que hoje os outros tenham controle sobre elas. Então nós vamos ali estar desesperadamente precisando da aprovação alheia para compensar as carências do passado que se encontram no meu íntimo, no meu mundo íntimo, aqui dentro. Eu necessito dessa aprovação para suprir algo que me faltou na minha infância. Então, em resumo, se vivenciou lá na infância determinado tipo de regime de educação, de falta ou de prepotência, pode desenvolver uma personalidade hoje de excessiva solicitude, buscando no seu íntimo a aprovação de outrem. E se for médium, ele faz essa pergunta, e se for médium? Hamed faz essa pergunta, e se for médium? O que vai acontecer? O que acarreta esse adulto com essas características? Comunicações com traços de insegurança. Por quê? Por ter medo que o deixem, que o excluam ou que o julguem, que desaprovem as suas mensagens. Então, estilo de personalidade, médiums, que Hamed está trazendo aqui para nós. Estilo de personalidade, de servilismo e dependência acarretam em comunicações insatisfatórias, atraindo, e ainda, soma-se a isso, atraindo as piores vibrações e absorvendo tudo o que as pessoas pensam ao seu respeito. Este é o resumo, bem resumido, do capítulo Estilo de Personalidade. Vamos pensar e refletir a respeito. Que características nós temos nas nossas comunicações?